4h27 e o Jamil já está aqui entre nós para a gente começar essa semana juntos. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa Fala, tarde a Jamil. todos. Jamil, antes da gente falar do seu assunto, eu só preciso te trazer mensagens que são recorrentes aqui. Vira e mexe, eu leio uma mensagem assim, Fábio. Os nossos ouvintes falam assim, por que o Jamil sempre dá bom dia quando é boa tarde, dá boa tarde quando é bom dia? E assim, ele é jet set, gente. Ele é internacional. Cada hora ele tá falando com um fuso diferente, pega, entendeu? Gente, não tem jeito. Mas é que eu leio essas mensagens, Jamil, depois que a gente já te deu tchau. Porque eu fico tão atenta ao que você tá falando, porque são assuntos desafiadores para mim, eu fico atenta. Então, quando termina a sua parte, que eu vou olhar a mensagem no WhatsApp, sempre tem um ouvinte falando que você se atrapalha, o bom dia, o boa tarde, boa noite, mas a explicação é essa, caros ouvintes, ele é jet set. Bom, essa é uma das explicações. A outra é que eu erro mesmo, né? Não, olha, mas cada hora tá num 5 horas país, uma hora tá na China, outra hora tá na Suíça, outra hora tá aqui no Brasil. Então, assim, cada hora tá num lugar, para errar. Qualquer um erraria, Jamil. Isso, mas hoje eu estou 5 horas na frente de vocês, aqui são 9h30 da noite, por isso que eu confundo, falo boa noite, às vezes é boa tarde para vocês. Não, e às vezes você dá bom dia pra gente, Jamil. Então, quando eu já estou lá do outro lado, né? Enfim. É isso. Mas vamos lá, vamos para a pauta do dia do Jamil, porque o aguardado encontro entre o enviado especial, assessor especial da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, o encontro dele com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, vai de fato acontecer. E aí a expectativa, né? Se Zelensky estará aberto para escutar a proposta do governo brasileiro, que o governo brasileiro vem defendendo de um diálogo pela paz com o envolvimento de alguns países. E, por outro lado, o governo brasileiro também deve ouvir um pedido de armas, né, Jamil? De envio de armas. No mínimo de apoio diplomático, no mínimo, né, para começar essa história. Agora, qual é, só para a gente colocar aqui no contexto dessa semana, porque é uma semana muito complicada, Adriana, uma semana em que os russos já iniciaram a semana com ataques bastante importantes contra várias cidades ucranianas, inclusive contra Kiev, que é onde Celso Amorim vai estar. Para você ter uma ideia, durante a noite foram 36 drones, ataques de drones na capital. Segundo os ucranianos, todos os 36 drones russos foram abatidos. Então, mas ao mesmo tempo, obviamente, a tensão é muito elevada. É muito elevada porque hoje é o dia da comemoração do final da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental e amanhã é a comemoração na Rússia. Enfim, e a Segunda Guerra Mundial está sendo sequestrada, basicamente, pelos dois lados para contar, para reforçar a sua narrativa. Então, uma semana extremamente tensa. Muito bem. Amorim, então, chegaria em Kiev na quarta-feira para essa reunião com Zelensky. O que querem os ucranianos? Querem, obviamente, mostrar para o Brasil que, olha, a guerra ela não tem dois lados iguais, um lado está sendo invadido pela Rússia, que é, no caso, a Ucrânia. Querem, por exemplo, Adriana, levar Celso Amorim para locais onde os russos cometeram crimes de guerra. Bucha, você lembra, né? O ano passado a gente falou muito dessa cidadezinha na periferia de Kiev, onde massacre teria acontecido. Na verdade, a ONU já confirmou, inclusive, a existência desse massacre. Então, os ucranianos querem levar Celso Amorim lá. O que quer o Brasil? Em primeiro lugar, não quer que a viagem se transforme em uma propaganda de guerra para os ucranianos. Então, a embaixada brasileira em Kiev, a diplomacia brasileira, já deixou muito claro aos ucranianos que não vai querer que essa viagem seja transformada numa propaganda de guerra. O que seria uma propaganda de guerra? De repente, Amorim aparecendo, chancelando as visões ucranianas da história. Por quê? Porque o Brasil não quer fechar as portas justamente com os outros parceiros e aqueles outros, obviamente, envolvidos na guerra, no caso, Rússia e, claro, o seu aliado, China. Então, uma viagem extremamente delicada. Ao mesmo tempo, Celso Amorim vai pedindo duas coisas. Pedindo, em primeiro lugar, que os ucranianos aceitem dialogar, esse é um primeiro ponto, e segundo, que os canais de diálogo sejam estabelecidos. Então, por que aceitar dialogar? Porque os ucranianos falam, não, mas nós já temos um plano de paz, é só aceitar. Não, isso não é o diálogo, né? Não existe, como o presidente Lula disse naquela conversa por telefone com Zelensky, se eu não me engano, no mês, não em abril, em março. Ele disse, olha, não existe cessar fogo
com base num plano de paz unilateral. E é verdade, não existe, né? Agora, essa viagem é delicada por todos esses motivos, mas ela também é bastante importante politicamente, se o Brasil quer mesmo ser aquele facilitador que fala com todas as partes. E sem fechar, digamos, as portas econômicas, Isso, de alianças econômicas com a Rússia, né? O próprio exatamente. Celso Amorim, quando foi questionado sobre a ida, sobre essa viagem, ou por que um encontro do presidente com Zelensky não aconteceria nesse momento, ele próprio deixou bem claro que não queria ser pressionado a fazer o que... Eu acho que não foi exatamente esse o termo que Celso Amorim usou, mas deixou claro que não seria uma viagem para fazer turismo de guerra, que os horrores da guerra ele conhece bem, que não é para Isso. ficar, que não precisa ficar mostrando os horrores da guerra para ele, que a ideia é que se conseguisse dar um passo além, sair dessa posição de pensar que a paz virá apenas com exigências, com propostas de um lado só, e partir de fato para tentar chegar num meio termo. Acho que ele vai persistir nessa posição de não fazer esse turismo de guerra, entre aspas, minhas, porque na verdade eu acho que não foi essa a expressão que ele usou, mas eu acho que ela exemplifica o sentimento do momento da parte dele, né? Que foi justamente, Adriana, essa mensagem que o governo brasileiro passou aos ucranianos. Não queremos fazer parte da propaganda de guerra de vocês, né? Então, no fundo, é a mesma coisa, é esse alerta. Alguns acham que essa viagem é tardia, no sentido, já devia ter acontecido há muito tempo, ou o Brasil já deveria ter feito esses sinais já há muito tempo em relação à Ucrânia. Outros dizem, não, olha, o Brasil, nas resoluções da ONU, é um único país, essa última resolução, a grande resolução que foi aprovada em março pela Assembleia Geral da ONU, o Brasil foi o único país dos BRICS que votou ao lado da Ucrânia. Os outros países dos BRICS não votaram nem ao lado da Ucrânia e alguns, inclusive, votaram ao lado dos russos, ou seja, abstenção ou contra a resolução. O Brasil foi o único país dos BRICS que votou ao lado da Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia. Então, alguns sinais foram dados, mas essa visita é importante justamente para tentar reforçar esse papel de facilitador. É suficiente? Não. Né? Aí depende, obviamente, das duas partes e depende, obviamente, da situação da guerra. A guerra, neste momento, não dá sinais de que ela está perdendo força, muito pelo contrário. Ô Jamil, agora uma questão já projetando o ano que vem, Sim. porque seria ingenuidade achar que muita coisa pode mudar levando em conta as eleições, porque a gente vai ter eleições para presidente na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos, já há muita conversa em torno disso, quer dizer, Zelensky continua ou não continua? Putin é meio complicado a gente falar a respeito disso, nos Estados Unidos tem eleição também, mas como que a Europa, sobretudo, está encarando essa possibilidade de uma mudança brusca relacionada justamente às eleições em todos esses atores principais? Fábio, só uma historinha muito pequenininha minha com o Putin, tá? Perdão pelo desvio, mas você vai Mano, entender. diga. Em 2010, quando a Rússia foi escolhida para sediar a Copa de 2018, tá? Em 2010, a Rússia foi escolhida para sediar a Copa de 2018. Coletiva de imprensa do Putin na FIFA. E eu perguntei, presidente Putin, onde o senhor estará em 2018? Ele falou, aqui mesmo. Né? Então, Cumpriu a obviamente... promessa. Cumpriu, não teve estelionato eleitoral ali, entendeu? Cumpriu a promessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil hoje a gente imaginar que sem uma imprensa livre, sem a capacidade dos russos de ter, de fato, uma eleição livre, justa, transparente, que ele vai perder. Então, do lado russo, está mais ou menos, vamos dizer assim, estabelecido que ele fica. Isso eu estou dizendo qual é a avaliação dos observadores internacionais. Na questão da Ucrânia, aí tem uma confusão, Fábio, porque tem, obviamente, já uma mistura de guerra para o Zelensky com campanha eleitoral. Né? Então, a guerra já como palco da sua própria campanha eleitoral para ficar no poder. Outra pergunta que é feita, obviamente, vai ter condição de ter uma eleição de fato livre na Ucrânia no ano que vem? Muito difícil saber. Agora, o que é muito mais fácil saber é que nos Estados Unidos essa eleição vai acontecer e que vai ser uma guerra total entre os dois principais partidos americanos. E aí,
uma das preocupações, principalmente dos europeus, é se essa eleição, se o processo eleitoral nos Estados Unidos vai acabar, eu não diria bloqueando, mas esfriando o ímpeto americano de apoio à Ucrânia. Porque ele vai estar olhando, claro, para o seu próprio umbigo, para a sua própria condição, para suas contas, etc., para ganhar a eleição, ou reeleição, no caso do Biden. E aí fica aquela pergunta, e quem é que vai preencher o espaço que é o dos Estados Unidos? Então, dessas todas as eleições que você está mencionando, a grande eleição, aquela que pode definir, inclusive, o futuro da guerra, é a dos Estados Unidos. Olha, a gente vai ter que falar rapidinho, mas eu preciso colocar aqui a pergunta de um ouvinte. Que quase nunca a gente consegue trazer a participação do ouvinte, justamente porque a gente fica muito atento no que o Jamil está falando. Ó, o Damásio perguntou assim, Jamil, você acha que o Brasil tomou o mesmo cuidado de evitar a propaganda de guerra quando recebeu o Sergei Lavrov, o enviado do governo russo? Excelente pergunta. Por que não? Talvez o cuidado foi tomado, mas não foi, vamos dizer assim, não funcionou. Quando o Amorim esteve na Rússia, aí sim, não houve conferência de imprensa lá, né? Foi algo muito mais discreto. No Brasil, foi muito diferente. Inclusive, uma conferência de imprensa sem perguntas, o que é tipicamente algo que a gente não faz no Brasil e que se faz, vamos dizer assim, em locais menos democráticos, né? Para colocar de outras formas. Enfim, sim, o Brasil acabou servindo vamos dizer assim, a máquina de propaganda de guerra da Rússia, sim, isso não tem nenhuma dúvida, principalmente naquele momento em que o Lavrov disse Brasil e Rússia compartilham da mesma visão sobre essa guerra, e ninguém no governo brasileiro contestou. Então, obviamente, tudo isso cria uma situação complicada. Agora, dito isso, para uma parcela do Itamaraty, para uma parcela do Palácio do Planalto, o que foi importante naquele momento foi justamente mostrar que nós temos o espaço suficiente para que Lavrov venha ao Brasil. Mas eu concordo plenamente com o ouvinte. O Brasil não conseguiu evitar. Tá certo, Jamil. E até por isso estava sob pressão para que esse encontro agora com Zelensky acontecesse. Jamil, hoje a gente te explorou, hein? Muito bom. Fique à vontade. Eu prometo que eu começo a acertar. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde agora então, Jamil. Boa tarde. Boa noite para você. Beijo. Valeu, Jamil. Tchau, até amanhã.